Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live da série Gerontologia. Hoje a nossa convidada vai ser a Francine, ela é terapeuta ocupacional e nós vamos falar sobre a organização e autonomia do idoso. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele Luz, eu sou personal organizer, eu trabalho e atuo em eu moro e atuo em Joinville e região, né? A Francine já entrou, já vou chamá-la daqui a pouquinho para a gente começar essa nossa live. Então, se vocês gostam de temas relacionados ao idoso, né, tem um aviãozinho ali do lado que vocês podem enviar esse papo para mais alguém ou dar coraçõezinhos durante a live, porque daí o Instagram entende que mais pessoas podem gostar como você está gostando, ok? Eu sempre começo um minutinho antes, né? Vamos esperar só chegar aqui às 20h30 certinho. E aí a gente já começa a live. Essas lives que eu estou fazendo é em comemoração, então, dia 29 de abril vai ter o lançamento do livro Personal Organizer, a Organização Continua, onde eu participo desse livro com um capítulo sobre organização para idosos. Então, em homenagem, né, em comemoração a essa data, eu resolvi fazer várias lives sobre temas ligados à gerontologia, tá? Então, já tiveram aí 3, 4 lives e a gente vai até semana que vem, ok? Então, já deu horário, eu vou chamar aqui a Francine para entrar. Vamos ver se dá certo aqui, se ela... Estamos só esperando a Francine aceitar. Opa, deu certo. Vamos arrumar aqui a câmera. Boa noite. Oi, Tá dando Francine, para me boa ouvir noite. certinho? Tá bem certinho. Uhum. Eu tô arrumando a câmera aqui, porque quando divide a gente sai do foco um pouquinho, né? Eu percebi aqui, metade da minha testa tinha saído aqui quando abriu. Isso, Agora tá certinho. isso, isso. Então, para começar, né, poderias Posso? te apresentar aí pro pessoal? Então, meu nome é Franciene Marchipoleza, né? Sou terapeuta ocupacional, formada há 13 anos já. Então, há 12 anos e 9 meses aproximadamente, eu já trabalho com idosos. Eu trabalho numa instituição de longa permanência para idosos, um ancianato, como antigamente as pessoas conheciam, né? Um lar para idosos. Então, trabalho lá já há 12 anos como terapeuta ocupacional, que é a minha paixão, os meus idosos, como eu sempre falo. E também sou professora do curso de cuidador de idosos da ProRim e sou consultora de beleza da Mary Kay também. Trabalho com a parte de beleza nos meus horários mais livres, né? Onde que é mais tranquilo para mim. Há 3 anos já. Isso. Tá, a tua imagem tá um pouquinho travada para mim, mas nas outras lives o meu rosto também ficou. Ele tá vindo e voltando assim, mas se o som ficar legal e tu conseguir me escutar, a gente vai tocando, tá? Qualquer coisa tu me avisa, tá? É, posso te chamar de Fran? Pode, Ou é Fran? com certeza. Fran, eu só fui conhecer bem a terapia ocupacional depois que eu comecei a trabalhar em hospital, né? Então, antes, assim, apesar de ser fonoaudióloga, de ser da área da saúde, a gente não conhece tão a fundo quando a gente não trabalha com alguém dessa área, né? E muitas pessoas ainda confundem a terapia ocupacional por, dar uma ocupação para o paciente, né? Faz qualquer coisa. Então, acho que é legal tu explicar primeiro o que que é a terapia ocupacional, né? Uhum. Então, a terapia ocupacional é uma área da saúde, né? A gente trabalha tanto no aspecto de saúde como aspecto social desse nosso paciente, com reabilitação física, cognitiva, emocional. Mas qual que é o nosso objetivo? É dar independência e autonomia para esse idoso. Então, muitas vezes, o meu idoso ele está com uma dificuldade para alguma atividade de vida diária, que são as AVDs, que a gente chama, que é tudo que a gente realiza para nós durante o dia a dia, que é escovar cabelo, pentear cabelo, escovar dente, se vestir. E muitas vezes os idosos, né? Eu vou te falar de idosos porque é o público que eu trabalho.
mas o indivíduo ele tem uma dificuldade por algum motivo, por alguma limitação física ou cognitiva, ele não consegue colocar a roupa dele sozinho, por exemplo. Né? Eu trabalho bastante com idosos com demência. Então, eles chegam na frente do guarda-roupa, o que que vem primeiro? Vem o sutiã ou vem a blusa? Né? Eu preciso pôr a meia antes de pôr o tênis? Então, é nesse sentido que a gente trabalha para dar uma autonomia maior e uma independência, para que ele possa realmente continuar comendo sozinho por mais tempo. Ah, mas suja a roupa. Não tem problema. Coloca ou um pano, porque se não quer que suje roupa, ou troca a roupa depois. Né? Comeu sozinho. O importante é ele comer sozinho, se alimentar sozinho. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelos nossos idosos, pela ânsia de, eu quero cuidar do meu pai, eu quero cuidar da minha mãe, mas eu acabo prejudicando, porque eu limito as atividades que ele pode estar realizando sozinho. Eu não sei se eu consegui ser bem clara, mas a gente trabalha com ocupação humana. Isso. E a gente utiliza das atividades para o tratamento. Isso. O que eu acho bem importante que você falou, até ia ser a próxima pergunta, é que quando a gente fala sobre idoso, duas palavrinhas sempre acompanham a gente, principalmente da área da saúde, né? Que é a independência e a autonomia. E muitas vezes, tanto os familiares como os cuidadores acabam, os cuidadores que não são profissionais, digamos assim, né? Eles acabam confundindo um pouco essa palavrinha. Vamos dar uma explicadinha o que é um, o que é outro? Pode ser? Sim, então, quando a gente fala de independência no idoso, de uma forma bem geral, é ele fazer sozinho. Então, vamos dar um exemplo de se vestir. A parte da independência do idoso, ele lá pegar a blusa e colocar, né? Me vestir. Passei os braços, passei a cabeça, coloquei. A parte da autonomia é a de decisão. Ele tem que decidir qual que ele vai colocar. Então, muitas vezes, a gente acaba tirando essa autonomia do idoso e não deixa mais ele decidir as coisas. Eu vejo isso porque na minha família a gente teve, né, um pouco disso, não por uma forma de não querer que a avó faça as coisas, mas para querer ter um cuidado com ela. Então, coloca essa roupa aqui, vó. E a minha avó não tinha alteração cognitiva, né? Então, eu vejo muito disso. Eu passei na minha família e agora, conhecendo, eu sei que dá pelo menos duas opções. Né? Ó, tu quer colocar a blusa azul ou a blusa preta? Já é uma forma de ele estar escolhendo, então eu consigo fazer com que ele tome algumas decisões. E quando eu dou aula, eu sempre explico que o paciente, muitas vezes, nosso idoso, ele não tem a capacidade de ir até a lotérica para pagar uma conta, mas ele pode decidir qual conta ele vai pagar qual dia, se ele tiver essa parte cognitiva preservada. Então, isso a gente tem que manter. E muitas vezes, né, aquela questão por proteção, não precisa mais cuidar das contas da casa, eu pago tudo, pai. Eu pago tudo, mãe. E se algum dia eu faltar, quem é que vai conseguir manter isso nele? Vai ter outra pessoa? Então, se ele ainda tem capacidade cognitiva, deixa ele decidir. Né? Mantém essa autonomia dele. Até na questão, às vezes, do almoço, por que não deixar ele escolher o que vai ser de almoço? Né? A gente sempre fala de casa de vó. Casa de vó, a comida é maravilhosa, pode ser a mais simples possível. Mas quantas famílias não chegam na casa da avó e falam assim, mãe, senta lá no sofá que eu vou fazer comida. Mas esquecem que estão na cozinha da idosa. Então, é o que a gente tenta sempre estimular. Vai fazer mais devagar? Ele precisa de ajuda? Faz junto, então. Para manter essa autonomia, para manter essa independência. Eu não vou lá tirar ele da cozinha ou tirar do que ele está fazendo. Faço junto, se ele precisa de alguma ajuda. Oriento. O teu exemplo foi bem legal, esse do se vestir, né? Eu costumo, quando a gente vai trabalhar com as rotinas domésticas, né? E que muitas vezes a gente tem que determinar ali os horários, que horário ele faz cada coisa. Muitas vezes as famílias determinam pelo idoso, né? Qual o horário do banho? E às vezes não é o horário que ele estava acostumado, e ele pode, não, eu prefiro tomar banho de manhã perto do meio-dia, ou eu prefiro tomar banho depois do almoço. E a pessoa vai lá e diz, não, teu banho vai ser às 18 horas, né? Ou outra questão assim,
É claro que com uma certa idade a gente não pode, por exemplo, dar muitas frutas como opção. Você quer banana ou maçã ou laranja ou uva, né? Porque vai ter um determinado momento que ele não vai conseguir nem gravar quantas frutas você falou. Mas isso que tu falasse de duas coisas é bem legal, né? Quer banana ou maçã? Não é porque que tá no horário da fruta que tu vai escolher pelo idoso. Então, essa parte da autonomia, da capacidade dele pensar. Muitas vezes a gente quer fazer por doação, por gostar da pessoa e querer fazer, e acaba pulando, né, essa questão dele decidir. Achei bem legal isso que tu falasse, assim. E outra coisa que a gente fala muito na questão de alimentação é um exemplo. Tem alguma coisa que esse idoso não come, né? Ah, é um idoso demenciado, com alteração cognitiva. Ah, mas ele tá demenciado, ele nem vai saber que está comendo aquilo ali. Não, se ele já te falou que ele não gosta, se tu conhece ele, é filho, é cuidador, ou é neto, tu vai saber o que ele gosta de comer e o que ele não gosta. Então, por que tu vai oferecer para ele alguma coisa que ele não gosta? Ah, mas ele tem alteração cognitiva. Não tem problema, ele precisa comer o que ele gosta. Senão, o que acontece? Eles fecham a boca, aí tu vai tentar oferecer alguma comida, eles não aceitam mais, mas é em função da lembrança que eles tiveram ruim de uma comida, né? Eu sempre dou exemplo, eu não gosto de banana. Então, por que que vão querer que eu coma banana? A minha relação com a banana é assim, ah, se hoje eu olhar para ti, vou comer, mas não me ofereça coisa de banana, ou cuca de banana, ou não adianta falar que banana é Aham. gostoso. Eu não gosto. Então, só vou comer quando eu decidir. E quando eu envelhecer, eu espero que as pessoas tenham essa mesma noção, né? O que que eu gosto, o que que eu não gosto. Sempre para ter esse cuidado, essa E questão. e isso a gente Pode está falando assim, né? Por exemplo, pessoas que têm algumas alterações já cognitivas, sem alteração, por exemplo. A pessoa não tem alteração cognitiva, mas tem uma alteração de mobilidade, né? Então, assim, ela pode decidir, eu quero banana ou quero maçã. Ela só não consegue ir até lá e buscar sozinho, né? Então, só que agora vamos pensar no muito. outro caso. Num caso que a pessoa já Só tem deixa eu uma certa alteração. Só Pode uma falar. coisa assim, ó, às vezes quando a gente fala que o idoso tem uma limitação motora, física, ele tem a capacidade de escolher e às vezes ele não tem a capacidade de ir até a fruteira e pegar. Mas tu não precisa Isso descascar a mesmo. banana. Entregue a banana com casca e ele tira a casca. Né? Será que ele não tem essa Isso. capacidade de estar descascando? É uma coisa que a gente tem que pensar também. Né? Não é, tem muita gente que eu vejo vai lá e já pica a fruta inteira. Mas por que picar? Ele não tem capacidade de cortar? Né? Ele faz tudo, mexe no celular, mexe na televisão. As idosas, elas bordam, pintam, fazem tudo. Mas elas têm uma limitação no caminhar. Então, por que eu não vou, chego e coloco a fruta na frente dela? Ela descasca, ela abre o pote de iogurte ou o que for que ela for comer. Isso mesmo. É bem colocado essa parte. Mas agora vamos. Inclusive, até fazem o prato, né? A quantidade de comida nem é a quantidade que a pessoa estava acostumada. Mas agora vamos pensar assim, ó. Uma pessoa que, né, um idoso, que ele já começou a ter uma certa dificuldade cognitiva, né? Então ele já começa, de repente, a esquecer um fogão ligado, tem que ter sempre alguém junto já, porque já tem uns lapsos de memória ou já não pode sair sozinho, porque de repente, se, alguma coisa um pouco mais avançada, né? Como que a terapia ocupacional pode dar dicas, ou como vocês trabalham para que se mantenha um pouco mais essa cognição em casa? O que que as pessoas poderiam fazer? Então, a gente trabalha com atividades de estimulação, de sequenciamento, de atenção, né, de memória. E quando a gente está em casa, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer junto com essa minha idosa. Eu sou voluntária de uma associação, da Associação Brasileira de Alzheimer. Então, um exemplo que a gente tinha, a gente faz os grupos de apoio, né? Agora na pandemia a gente está fazendo online, mas quando vinham, as famílias trocavam muitas experiências umas com as outras. Então, o que, que eles passavam? Teve um caso que eu lembro, que eu sempre dou de exemplo. Era uma mulher que cuidava da sogra, e a sogra, a função da sogra era lavar louça. A comida ela era que fazia, mas a lavar louça era da sogra.
Só que a sogra, depois de um tempo, começou a não usar mais nem o sabão, nem o detergente para lavar. Então, ela passava a esponja, só que, querendo ou não, fica engordurada se não passar algum produto. O que que essa mulher fazia? Enquanto ela ia colocando as louças para a pia, ela já ia jogando detergente. Botava um prato, botava um pouquinho de detergente, os talheres, jogava detergente. Por quê? Quando ela fosse lavar a louça, ela ia passar só a esponja, só que já estava com detergente ali. Então, ela mantinha a atividade dela, né, a independência, ela ia lá, secava, guardava, porém, estava sendo feito de uma forma alterada. Então, essa pessoa não precisa falar, não, agora, a partir de hoje, tu não vai mais fazer isso porque tu está fazendo errado. Ela achou uma estratégia para estar fazendo aquilo ali. A questão da comida, né? Ah, gosta de cozinhar. Então, fica alguém junto. Dá aquela olhadinha. Tem gente que não gosta que mexa nas panelas, mas será que não dá para desligar o fogão, né? Quando ela estiver vendo que vai queimar. Então, ó, mãe, não tá na hora, será de desligar? Já o arroz já está seco, já está começando a estralar. Então, a gente vai dando dicas, mas mantém ele fazendo. E claro, ele vai, ao tempo que ele vai demenciando, vai ter um momento que ele não vai mais conseguir fazer. Mas eu posso postergar esse momento. Porque quanto mais parado ele ficar, menos atividades ele vai fazer, mais alteração ele vai ter. Porque se ele não tem com o que se movimentar, com o que se preocupar, digamos assim, para que ele vai fazer algumas coisas? E eu sempre falo, todas as pessoas, qualquer pessoa, né? Quando a gente tá meio doentinha, modinha, a gente não gosta que façam as coisas pra gente, a gente não se acostuma. Com o idoso, se eu for lá e acostumar a dar comida para ele, ele vai esperar que eu sempre dê alimento para ele. A questão do banho, né, que é um outro ponto que, deixa que eu lavo. Não. Rosto, peito, barriga, parte aqui anterior das coxas, a pessoa pode lavar as partes íntimas. Claro, para lavar uma canela, um pé, a gente vai ajudar para ele não precisar se abaixar. As costas, a gente ajuda. Mas aonde que ele alcança, né, ele consegue fazer. Bota o sabonete, bota a esponja na mão e deixa ele fazer sozinho. E muitas pessoas não fazem isso. Mas é mais rápido se eu der o banho. Só que se a gente tiver um idoso, beleza. E se eu tiver mais alguém depois para cuidar? É onde que eu trabalho no lar de idosos. Então, se a gente começar a fazer tudo por todos, vai chegar lá no final, a gente vai ter que ter mais pessoas, porque as pessoas que têm capacidade de fazer estão esperando que a gente faça por elas. Eu acho que são duas coisas bem importantes, assim, que eu também sempre costumo falar, né? Que essa questão do acostumar, né? Então, assim, se tem alguém que faça para ti, fica muito mais prático e eles acabam acostumando e deixando de fazer. E outra coisa que tu falasse, assim, também, que eu acho importante, por exemplo, a gente sempre começa a prestar atenção nas coisas a partir do momento que aquilo aparece na nossa frente, né? Então, eu nunca ouvi falar de um medicamento. De repente, alguém da minha família precisa, aquele medicamento começa a aparecer em tudo quanto é lugar. Ou alguém da minha família ficou com uma alteração cognitiva, daí eu vou estudar o que é cognição, o que são essas, como se dizia, as funções mentais superiores, né? Como que eu posso trabalhar memória, linguagem, orientação temporal, espacial, daí começa a pipocar um monte de nome. E a pessoa vai dar essas atividades para o seu familiar e como uma forma assim de professor, quer corrigir, não, tá errado, não é assim, é essa. E isso ele tem, eu acho bem importante falar assim, que ele pode ser tratado de uma maneira lúdica, é um incentivo, e ao mesmo tempo, se você ficar corrigindo, né, como você falou ali da esponja, de já passar o detergente, né? Ou então essa questão assim de você estar conversando e aí o idoso fala alguma coisa e fala, mas já falou isso. Não vai adiantar, ele esqueceu que ele falou aquilo. Por isso que ele está falando de novo. Então, essas correções, né? O quanto é importante a gente orientar os familiares e alguns cuidadosos que às vezes essas correções não vão adiantar, ele vai esquecer. Tanto que já falou, como esqueceu que tu corrigiu. Mas na hora ele fica triste, né? E até assim, às vezes o idoso pode ficar triste se ele perceber,
E o familiar fica estressado, né? Porque, tu já me falou isso, tu já me falou 10 vezes a mesma coisa. Só que para ele tá falando da primeira vez. Então Isso acolhe, mesmo. ai, tudo bem. Depois eu verifico, então. Depois eu vejo, mãe. Agora eu estou fazendo aqui, organizando a minha agenda de amanhã. Eu posso ver isso depois com você? Então a gente tenta criar mecanismos para não deixar eles mais agitados, porque senão daqui a pouco eles vão ficar, tipo, eles podem não entender, mas eles acabam ficando retraídos, falando menos, porque de tanto que eu corrijo, de tanto que eu pego no pé, ou ficar rindo, fazendo piadinha, né? Então a gente às vezes Uhum. cuida, por mais que eu entendo que é uma piada, que é uma brincadeira, o meu idoso ele pode não entender que aquilo é uma brincadeira. Ele não consegue muitas vezes diferenciar uma coisa de outra. Então, ele acha que eu tô falando sério, que eu tô brigando, né? Ou que eu tô rindo da cara dele. Não, mas foi uma brincadeira. Então, acabo tendo um estresse desnecessário, né? Para aquele momento. Então, a gente sempre diz, quem vai cuidar de idoso ou de pessoas que são demenciadas tem que ter uma paciência enorme, porque a gente acaba ouvindo histórias, né, repetidas. Quando eu vou atender as minhas idosas, às vezes elas repetem a mesma história, quase todo dia a mesma história, mas deixa elas contar, elas estão verbalizando, e quando chegar o momento que elas não vão mais verbalizar, que elas não vão mais falar, então eu vou ter que trabalhar a questão de linguagem. A gente tem, às vezes, as idosas que, olham, o que é isso daqui? E serve para escrever, Fran, mas eu quero o nome. Né? Então, eles têm essa dificuldade quando tem alteração cognitiva, porque eles sabem para que serve, mas não sabem nomear. E quando a gente vem para dentro de casa, eles falam, e vai comer. Eles olham, tipo, quem gosta de mesa posta, né? Olha aquele monte de talher, um monte de coisa na mesa do idoso, e muitas vezes ele não sabe com o que ele vai comer. Então, para o idoso, às vezes a gente tem que pensar, o menos é mais. Quando eu vou organizar uma mesa, eu vou colocar só o que ele realmente vai comer. Ele come de garfo, de faca, ou ele come de colher. É uma sopa, então eu coloco só a colher, eu coloco o guardanapo, um copo com água. Então eu sempre vejo o que eu posso estar diminuindo para estar facilitando e manter essa autonomia, essa independência do idoso. Outra coisa que a gente dá muito exemplo, fugindo um pouquinho, é de o idoso muda às vezes de casa, ou até mesmo quando ele está numa casa que ele começa a esquecer onde é que é o quarto dele. Então, colocar na porta objetos ou fotos de coisas que têm relação. Então, na porta do banheiro, eu vou colocar um chuveiro, eu vou colocar um bacio, ali eu boto um desenho bonitinho, mas coloca na porta. No quarto da minha neta, eu vou colocar alguma coisa que lembre a menina. No quarto do casal, alguma coisa que lembre o casal. No quarto dele, alguma coisa que lembre ele. Para quê? Para que quando ele olha, ele muitas vezes pode não conseguir ler. Se eu vou colocar banheiro, quarto da Maria, ele pode olhar aquilo e ver um monte de letra, mas não saber identificar. Mas tendo alguma coisa que seja relacionada, ele vai saber qual que é o quarto. Onde eu trabalho, tem uma idosa que a família colocou um quadro na porta do quarto dela. Então, ela vai indo de quarto em quarto, ela caminha, e quando ela vê que o quarto que tem o quadro, ela sabe que aquele quarto é o dela. Por quê? É uma coisa que é dela, que ela relaciona que lá é o quarto dela. Então, facilita para ela, em vez de alguém ter que ir lá toda hora buscar ela e trazer para o quarto. Eu acho bem legal isso que você falou, assim, de novo, né? A questão que a gente está falando, assim, muito para os familiares e para aquelas pessoas que são contratadas como cuidadores, assim, mas que não têm uma orientação técnica profissional, né? Que é claro que a gente vai se irritar, é claro que a gente vai ficar estressado se a gente escuta aquela história 10, 15 vezes todo dia a mesma história, né? Então a gente já tem que perceber e já tem que ter esse entendimento que isso vai acontecer, né? E que não adianta reclamar. Então, o que a gente está falando é que não adianta reclamar, não adianta falar, né? E com isso a gente entende e o estresse é menor. Essa questão que você falou do idoso quando ele se muda, eu costumo dizer que não precisa ser idoso, né? Às vezes, quando a gente vai para um hotel,
na primeira noite ali que tu dorme no hotel, tu acorda, tu não sabe se tu sai da cama para a direita ou para a esquerda, o banheiro é na frente ou do lado. Então, imagina essa sensação de um idoso que está lá há 30 anos morando numa casa e de uma hora para outra ele muda de casa. Tá me escutando, Fran? Deu uma travada ali na tua imagem. Tô. Tá. Não, tô ouvindo Então, assim, perfeito. tá. Então imagina, né, uma pessoa que mora 30 anos numa casa e de repente ele se muda. É claro que ele vai ficar confuso, né? Eu tenho que sair pro lado da cama de lá, direito ou esquerdo? O banheiro será que é na frente? Então a gente até conversou um pouquinho ontem com a Carla, designer de interiores, né? Da questão das luzes de emergência que facilita essa identificação na porta também. Questão de remédio, né? Tem gente que tira muito das caixinhas originais e coloca aqueles organizadores. Nas Nem caixinhas. sempre o Aham, idoso se dá bem com aquilo, porque às vezes ele precisa ver a caixa, né? Então a gente tem que analisar cada casa mesmo, cada idoso, para saber o que é mais importante, né? E quando a pessoa está, por exemplo, como você trabalha, né, em uma instituição, tem alguns momentos que a família participa dessas atividades ou o dia das visitas é só uma visita mesmo? Como que funciona lá onde você trabalha? Então, agora no período de pandemia, né, que a gente está com a casa fechada, então as Sim. visitas são nos portões, até porque a gente tem que manter a segurança dos idosos que estão lá dentro, apesar de todos já estarem vacinados, os funcionários também, a gente tem que evitar que possa correr o risco de o vírus entrar ali dentro. Mas fora isso, as visitas de familiares são 24 horas. Tu pode ir lá e visitar o Tá. teu pai e a tua mãe em qualquer horário do dia. A gente pede para que compreenda, né, o período de descanso, evite que vá à noite, porque à noite a maioria dos idosos já estão deitados, então qualquer barulho pode estar atrapalhando o sono. É, geralmente à noite tem um número de funcionários reduzido, então para atender esses idosos não são tantas pessoas, né, como são durante o dia. Mas o familiar pode organizar o quarto, né? Pode trazer comida para eles comerem lá dentro. Tem idosos que tem geladeira, então que organiza as roupas de cama, organiza as roupas, né? Coloca roupa de inverno, coloca roupa de verão. Então é livre para colocar. As visitas de familiares, elas são livres. A gente diz que a casa é aberta 24 horas por dia. Precisou fazer visita, só pode naquele horário, a gente vai abrir a casa. A gente só pede a compreensão para que, qual que é o período de descanso desse idoso? Se for mais tarde à noite, então já falar um pouquinho mais baixo, mas é livre. E, claro, pessoas de fora que não são da família, a gente acaba limitando porque o residencial ele tem as rotinas dele. Então, muitas vezes, a gente Sim. vai lá às 7 horas da manhã, tu vai ver um monte de, às vezes, cadeira no lado de fora, carrinho de roupa suja, que as pessoas vão limpando, vão trocando, vão dando banho nos idosos. Então, tem essas coisas que não são tão agradáveis de ver quando a casa está sendo organizada, digamos assim. Mas deu 9 horas, os corredores já estão limpos. Né? Então, os idosos já estão sendo alimentados, muitos já foram, então a gente acaba tendo essa rotina. A gente só pede para ter esse cuidado. Então, as visitas que são de fora, geralmente ali entre as 9 e as 11, porque às 11, 11 e meia já começa a questão da alimentação, e das 3 até as 6 da tarde, que é o horário que a gente consegue, que esse idoso não tem tantas atividades. Né? Então, fica mais fácil. E quando o familiar vai lá, até quando a gente está em casa, a gente sempre orienta. Quando vai organizar o roupeiro desse idoso, coloque as peças que combinem mais ou menos próximos. Porque quando o idoso está, às vezes, com demência, ele vai lá e pega as duas que estão do lado e são roupas que, tipo, não combinam nada uma com a outra. Ai, mãe, mas não é para usar assim. Mas, então, a gente tem que organizar Quero mais. para que quando ela for no guarda-roupa, ela pegou, ela possa usar aquelas roupas. E não ter problema, digamos assim, não ficar estranho, que a gente diz. Então, sempre colocar o nome, onde que é sutiã, onde é que é calcinha, onde que é meia, onde é que é cueca, né? Calça, pijama, porque às vezes eles vão lá, pegam uma calça, mas é pijama.
Então não dá para te ficar andando de pijama o dia inteiro no residencial. Então a gente acaba pedindo para colocar uma outra calça, ou até mesmo em casa. Organizem, né? Por roupa, por tipo de estação, né? Por cor, para quando o idoso for lá, eu quero essa roupa. Ser mais fácil a escolha dele. A gente Respondi a costuma tua falar, né? pergunta? Não, é que a organização residencial do idoso, quando a gente vai organizar a casa do idoso, ela é totalmente diferente de uma organização de adulto, né? Então, assim, a pessoa é chamada, né? A gente é chamado para organizar um closet, você vai fazer aquele closet funcional, mas você ainda tem aquela questão da beleza, de ficar, né, esteticamente. O idoso, o funcional está muito lá na frente, né? A gente tem que realmente entender qual que é a rotina daquele idoso, daquela idosa, para poder entender qual que é o mecanismo que ele escolhe roupa, o mecanismo que ele vai fazer comida. Não adianta deixar comida com potes muito pesados que ele vai pegar e aquilo vai cair em cima dele. Então, essa questão de rotina e organização está muito ligada, né? Fran, a gente está aí com 31 E até minutos de assim, live já. Passa super rápido, né? Então, assim, eu geralmente gosto de fazer umas lives mais ou menos em torno de 30 minutos para o tempo aí ser generoso e a gente, né, poder simplesmente dar dicas. Então, assim, para finalizar, tens alguma dica especial? Alguém que está recebendo um idoso agora em casa, ou está começando a ter esse cuidado maior com o pai, uma mãe, o que que eles podem já começar a observar? assim, ó, sempre ter uma paciência, né? Tipo, entender que aquele idoso já viveu uma vida inteira, ele tá passando talvez por algumas limitações. Muitas vezes ele quer fazer, mas falta a parte cognitiva, ou ele tem cognitivo preservado e falta a parte física para ele, então a gente tem que tentar auxiliá-lo, mas que deixem ele fazer o máximo que ele consegue. Às vezes pode não estar perfeito, mas está feito e foi ele que fez. A gente tem que dar valor para isso. E muitas vezes a gente não tem que corrigir ou ir lá e fazer de novo na frente dele. Se for alguma coisa muito importante que não dê para deixar como o idoso fez, então vá num outro momento que ele não está olhando e faça, e organize. Né? Quando precisar arrumar o guarda-roupa dele, converse com ele. Chama ele para vir junto. Ah, eu quero diminuir as roupas, né? Porque às vezes a gente tem um monte de roupa, mas precisa desse monte de roupa? Não. Mas chame o idoso para saber qual que é a roupa que dá para tirar e qual que não. Porque a gente tem as nossas roupas que são cativas. E com o idoso também. Então, sempre chamar ele para ele estar fazendo as atividades junto com a gente. E a paciência, assim, ó, é o primordial. É saber que sim, quanto que os nossos pais não tiveram paciência com a gente, quando é aquela fase dos 2 anos, que a gente pergunta tudo, o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Agora, a gente não pode falar que é igual, mas os nossos pais já viveram uma vida e agora a gente precisa estar cuidando deles e cuidar da melhor forma. E muitas vezes, é o que eu vejo muito que as pessoas falam, ah, mas eu queria fazer mais pelo meu idoso. A gente faz, está dentro do nosso alcance. E a gente também tem algumas limitações. A gente tem que entender isso também. Fran, te agradeço muito aí ter aceitado o convite, né? Agora nós vamos para o momento mico, aquele momento que a gente fica paradinha para bater foto. Ai, E aí meu a Deus. gente espera um pouquinho. Eu vou desativar os comentários aqui para só um pouquinho para não ficar em cima da tua foto. Então, quem puder ir bater uma fotinho, depois manda bater foto, né? Eu sou da época do bater foto ainda. Vamos lá, então. Isso aí, te agradeço. Então, conta comigo, né? Se precisar de qualquer parte aí de fono, cozinheira e organização para os idosos, aí a gente pode montar alguma coisa, um trabalho para começar a divulgar bastante isso na internet. Eu acho que isso é bem importante, né? Eu sei que o teu Instagram cuida dessa parte da beleza, né? Mais da parte da maquiagem, mas tu pensar em bolar alguma outra coisa aí para divulgar, conta comigo, tá bom? Com certeza. E muito obrigada pelo convite, né? Eu espero que eu tenha atendido a tua expectativa e o que tu precisava, né? Estou ansiosa, eu quero ler esse livro também, eu quero saber. Quando estiver disponível, tu me avisa que eu quero
tá dando uma olhadinha também, Tá certo? bom. Obrigada, E isso então, é uma pessoal, coisa que para eu lembrar. penso. Do meu Pode falar. Instagram, ele tá voltado para uma área, né? E a outra área? Eu acabo trabalhando bastante não, e coloco só uma parte, não coloco a outra. É uma falha. Mas eu já pensei em pelo menos alguns dias colocar algumas coisas. De repente a gente pensa e eu Certo? vou ver com o pessoal todo dessa live, a gente monta uma coisa junta aí específica para. Aí cada uma vai dando uma dica, não fica tão pesado para todo mundo, né? De repente a gente junta Uhum. vários profissionais e faz alguma coisa. Coisa para pensar aí para o futuro. Fica mais Tá fácil. bom? Isso, pessoal. Então, Tá. agradecendo a presença de vocês, lembrando que amanhã à noite a gente tem mais uma live. Amanhã vai ser com a nutricionista. A gente vai falar um pouquinho aí dessa questão da nutrição, inclusive durante a pandemia, né? Como que a gente pode fortalecer a imunidade dos idosos com os alimentos. Tá bom? Obrigada, então, Fran. Beijo, fica com Deus. Obrigada. Até. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.